Há lugares onde um passeio parece apenas uma atividade, mas no Cadaval pode tornar-se outra coisa. Uma pausa real, quase física, em que o ritmo abranda e o mundo fica por momentos lá atrás. Ao fim da tarde, quando a luz dourada se deita sobre os campos e as sombras alongam os trilhos, dois cavaleiros avançam lado a lado por um caminho rural. Não há pressa, só o som dos cascos no chão, o vento suave e a sensação de que o tempo aqui se mede de forma diferente. É essa a promessa desta experiência a dois: natureza, silêncio e autenticidade rural no mesmo percurso. No Cadaval, a proximidade da serra e a paisagem ondulada criam um cenário que não depende de grandes efeitos. Depende da calma. Há terra, há árvores, há espaço. E à medida que os cavalos seguem o trilho, percebe-se que a experiência não vive da velocidade, mas da presença. Estar ali, a dois, sem ruído desnecessário, sem a urgência habitual da cidade. Este passeio a cavalo para dois no Cadaval distingue-se precisamente por isso. Combina tradição rural com uma forma muito simples de desligar da rotina. A região conserva uma ligação antiga ao mundo agrícola e equestre, e isso sente-se na forma como o percurso se integra na paisagem, sem a dominar. O que se vê é natural. O que se ouve é essencial. O resultado é uma experiência visualmente bonita, mas também emocionalmente clara. Sair da confusão, respirar melhor e ganhar distância ao dia a dia. Ao longo deste capítulo, vamos entrar naquilo que torna esta saída a dois tão especial: o percurso, o ambiente, a logística e a sensação de intimidade que a paisagem cria sem esforço. Há algo de muito concreto nesta experiência. Cavalos calmos, trilhos acessíveis, fim de tarde ideal e um cenário rural que convida a abrandar. E é precisamente essa combinação que faz do Cadaval um lugar diferente para quem quer trocar a rotina por um momento simples, mas memorável. O Cadaval situa-se no oeste português, numa faixa de transição entre a serra e a planície agrícola. Visto de cima, percebe-se logo essa ligação entre relevo suave, pequenos núcleos urbanos e uma envolvente rural muito presente. Não é uma paisagem de extremos, é uma paisagem de continuidade, feita de terreno ondulado, caminhos secundários e parcelas trabalhadas ao longo do ano. Esta posição geográfica ajuda a explicar porque o cavalo encaixa tão bem aqui. À volta da vila, a estrada abre para vinhas, pomares e campos agrícolas, com a Serra de Monte Junto a marcar o horizonte e a dar identidade ao território. O quadro visual muda com a estação, mas mantém sempre a mesma base rural: terra trabalhada, linhas baixas e espaço aberto para avançar devagar. No oeste, a agricultura não é apenas paisagem, é memória cotidiana. Durante gerações, o cavalo esteve ligado ao trabalho no campo, ao transporte e às tarefas do dia a dia, antes de se tornar, sobretudo, presença de lazer e passeio. Essa herança não aparece como museu, nem como encenação. Sente-se na forma discreta como o ambiente rural acolhe quem chega para montar a cavalo. Um mapa simples ajuda a situar esta experiência. Cadaval fica no distrito de Lisboa, na região oeste, entre a influência atlântica e a proximidade da serra. Essa localização explica a diversidade da paisagem e a sensação de refúgio que tantos procuram aqui. Para um passeio a dois, o contexto conta tanto como o percurso. Há tranquilidade, referências rurais claras e uma escala humana que favorece a observação. É neste enquadramento que a experiência equestre ganha sentido. O olhar acompanha as linhas dos campos, os volumes suaves do terreno e a presença constante da natureza cultivada. O Cadaval não precisa de artifícios para resultar em imagem. A combinação entre serra próxima, agricultura ativa e paisagem aberta cria um cenário coerente, visualmente legível e fiel à vida rural do oeste. Chegar ao centro equestre no Cadaval é entrar num espaço pensado para receber com calma. À primeira vista, o que se destaca é a organização. A cavalariça limpa, os percursos bem definidos e o movimento sereno de quem trabalha com rotina e cuidado. Antes de qualquer saída, há tempo para observar o ambiente e perceber que tudo está preparado para uma experiência segura, mesmo para quem vem sem prática. A ideia não é impressionar com pressa, é criar confiança desde o primeiro contacto. O momento seguinte é o briefing. O instrutor explica, com linguagem simples, como aproximar-se do cavalo, como segurar as rédeas e como manter uma postura estável em cima da sela. Para quem nunca andou a cavalo, este passo é essencial. Permite aprender o básico sem ansiedade e com instruções claras, antes de avançar para o trilho. A conversa é direta, prática e ajustada ao ritmo de cada pessoa. Enquanto as palavras passam para a prática,
O instrutor confirma o ajuste das selas e coloca os capacetes. É um gesto simples, mas decisivo. O equipamento certo faz parte da experiência e ajuda a sentir segurança desde o início. O capacete é obrigatório e a sela é verificada para garantir conforto e estabilidade. Em centros habituados a receber iniciantes, este cuidado é constante, porque cada detalhe conta quando se quer montar com tranquilidade. Os primeiros passos acontecem devagar, quase sempre a pé, ao lado do cavalo, até tudo estar alinhado. Vêem-se as rédeas nas mãos, o corpo a ganhar equilíbrio e o animal a responder de forma suave, sem sobressaltos. Os cavalos usados nestes passeios estão habituados a lidar com pessoas sem experiência, o que reduz a tensão e torna a transição muito mais natural. A calma do animal transmite-se a quem monta e o arranque deixa de parecer difícil para passar a ser uma adaptação guiada. Quando finalmente se avança para o percurso, a sensação já é outra. Mais confiança, mais atenção ao ritmo e menos receio. O instrutor mantém-se por perto, corrige quando é preciso e assegura que cada movimento acontece com segurança. Para um casal, este início partilhado cria uma base tranquila para o resto do passeio. Não se trata de saber montar à primeira, trata-se de ser acompanhado por uma equipa preparada, num ambiente acolhedor e com cavalos escolhidos para tornar a experiência acessível a todos. O trilho ganha vida assim que o cavalo se põe em marcha. Não há pressa, só um andamento regular, quase hipnótico, em que cada passo marca o ritmo do passeio e da respiração. O som dos cascos na terra batida acompanha tudo, seco e constante, misturando-se com o estalar discreto das folhas ao vento. Aos poucos, a cidade deixa de existir na cabeça de quem segue ali em cima, trocada por uma paisagem aberta, feita de espaço e silêncio. A passagem pelos campos revela uma mudança lenta, quase imperceptível, mas decisiva. A vegetação abre-se em manchas mais largas, a luz pousa sobre as ervas secas e o ar parece trazer um cheiro úmido, denso, de terra viva. Aqui o passeio não depende de paisagens monumentais, depende da proximidade com o chão, da textura do caminho e da sensação simples de avançar por um território trabalhado pela natureza e pelo uso rural. Quando o trilho entra no bosque, a temperatura muda e o som também. As copas fecham um pouco a luz, as sombras tornam-se mais longas e as folhas mexidas pelo vento criam um movimento leve, quase contínuo, por cima do caminho. O cavalo avança com a mesma serenidade, como se reconhecesse o terreno, e o passeio ganha uma dimensão mais íntima, protegida, longe do ruído e da geometria urbana. Entre zonas abertas e pequenas manchas de árvores, a paisagem vai se afastando da lógica da vila e aproximando-se de uma calma mais funda. Não há sinais de trânsito, fachadas ou pressa de horários. Há apenas o som dos cascos, o vento a passar pela vegetação e a continuidade do percurso, que convida a olhar em frente e a deixar o pensamento acompanhar a cadência do animal. É nessa repetição suave que surge a verdadeira sensação de desconexão. Ao fim de alguns minutos, o passeio já não é apenas deslocação. É uma experiência sensorial completa, feita de cheiro à terra, textura do caminho, luz filtrada entre ramos e da confiança que cresce a cada passo. O Cadaval oferece precisamente isso, um cenário rural coerente, simples e aberto, onde a natureza e o movimento se encontram sem esforço e onde a distância da cidade se sente, não pelo que falta, mas pelo que sobra. Espaço, silêncio e tempo para observar. Há experiências que ganham outra densidade quando são vividas em simultâneo. No Cadaval, o passeio a cavalo para duas pessoas cria precisamente esse tipo de momento. Não é uma corrida nem um espetáculo, mas um tempo partilhado em andamento sereno, com cada pessoa a ler o percurso ao seu ritmo e a acompanhar o outro sem palavras desnecessárias. A serenidade do caminho, referida na fonte, ajuda a que a atenção saia do ruído habitual e se fixe no que está perto. O cavalo, a respiração, o ritmo comum, é nessa proximidade que aparecem os detalhes mais discretos. Um olhar rápido de um para o outro, um sorriso contido, a mão que ajusta as rédeas ao mesmo tempo que procura equilíbrio. A experiência não depende de grandes gestos românticos, vive antes de pequenas coordenações quase invisíveis que tornam o momento mais cúmplice. O cavalo avança com calma e deixa espaço para essa conversa feita de pausas, observações curtas e frases trocadas sem pressa. O Cadaval acrescenta a esse instante uma moldura muito própria. Campos ondulantes, trilhos rurais e a luz dourada do fim de tarde mencionados no artigo de referência.
A amplitude da paisagem contrasta com a proximidade entre quem segue a cavalo, e isso dá ao passeio uma leitura visual forte. Há momentos em que a câmera pode ficar mais junto ao rosto e logo a seguir abrir para o espaço à volta, mostrando como a intimidade do par não apaga o cenário, antes o valoriza. A partilha também se constrói na coordenação prática. Para quem nunca montou, a fonte indica que há briefing, cavalos calmos, capacete obrigatório e acompanhamento da equipa, o que reduz a tensão e ajuda a manter o passeio confortável. Em contexto a dois, isso traduz-se numa espécie de linguagem comum. Alinhar o ritmo, respeitar o andamento do cavalo, perceber quando abrandar ou quando seguir em frente. Seja entre casais, amigos ou no aniversário especial, essa colaboração simples é o que transforma o percurso numa memória fora do habitual. No fim, o que fica não é apenas a fotografia do passeio, mas a sensação de ter vivido algo fora da rotina, num lugar onde a tradição rural e a natureza se encontram. O Cadaval, com a sua herança equestre e os trilhos entre campos e bosques, oferece precisamente isso. Um contexto simples, mas raro, para estar com alguém de forma inteira. E é talvez por isso que este tipo de experiência seja tão marcante, porque junta presença, paisagem e tempo sem forçar o efeito, deixando a memória nascer devagar. A melhor hora para este passeio no Cadaval costuma ser o fim da tarde. Entre as 17 horas e as 19 horas, a luz baixa, alonga as sombras e suaviza as cores dos campos, criando um ambiente mais tranquilo e mais favorável à fotografia. De manhã a luz é mais branca e directa. À tarde o relevo ganha definição. Ao pôr do sol, o cenário aquece e torna-se mais uniforme, com aquele tom dourado que favorece os contornos do cavalo e da paisagem rural. A estação também muda a experiência. Na primavera, o terreno tende a estar mais agradável e a paisagem aparece com flores e verdes frescos, o que dá mais variedade visual ao percurso. No outono, as folhas secas e os tons ocres criam um enquadramento mais quente e estável. Em ambos os casos, o passeio ganha qualidade porque o ambiente ajuda. Menos calor do que no verão, mais conforto no corpo e melhor leitura da paisagem ao longo do trilho. O conforto depende muito da temperatura. Num passeio a cavalo, o calor excessivo cansa mais depressa, sobretudo quando o trajeto dura perto de 1h30 a 2 horas, como é habitual nesta experiência. Um termómetro discreto no ecrã ajuda a ler a escolha do horário. Idealmente, temperaturas amenas, sem picos de calor. Se o solo estiver demasiado seco, levanta poeira. Se estiver úmido após chuva, pode ficar mais pesado e exigir maior atenção ao andamento. Na fotografia, a diferença entre horários é clara. De manhã, as sombras são mais longas e duras. A meio da tarde, a luz pode ser mais contrastada. Ao fim do dia, as cores da pele, da terra e do pelo do cavalo ficam mais equilibradas. A luz dourada sobre o campo ajuda a destacar a silhueta do casal e o movimento calmo do percurso, sem exigir filtros nem edição pesada. É também a melhor altura para captar imagens em que a paisagem não compete com os retratos, mas os completa. Em termos práticos, a melhor combinação costuma ser primavera ou outono, ao fim da tarde. Essa escolha junta 3 fatores: temperatura mais confortável, terreno geralmente mais favorável e luz mais bonita para ver e registar o percurso. No Cadaval, onde os campos abertos e a proximidade da serra mudam com a cor do céu, essa combinação faz diferença na experiência global. O passeio deixa de depender só do trajeto e passa a ser influenciado pelo momento exato em que acontece. Antes de marcar o passeio, vale a pena pensar no básico: roupa cômoda, proteção e um mínimo de planeamento. No Cadaval, onde o percurso pode durar perto de 1h30 a 2 horas, o ideal é ir preparado para estar ao ar livre, sem distrações desnecessárias. As dúvidas mais comuns resolvem-se depressa: calças compridas, sapatos fechados, água e reserva feita com antecedência. A roupa certa faz diferença no conforto e também na segurança. As calças compridas ajudam a proteger as pernas do contacto com a sela e com a vegetação. Os sapatos fechados dão mais estabilidade no apoio do pé e evitam pequenos incômodos durante a montagem e a desmontagem. Se o dia estiver mais fresco, um casaco leve pode ser útil, mas sem acrescentar excesso de volume. Na mochila, o essencial é simples: uma garrafa de água, proteção solar e, se quiseres registar o momento, uma máquina fotográfica ou telemóvel bem preso. Como o passeio decorre em trilhos e campos abertos, o sol pode ser forte, sobretudo fora das horas mais amenas. Um chapéu pode ser útil antes e depois do percurso,
mas durante a montada conta mais o conforto e a estabilidade do que o excesso de acessórios. Quanto ao preço, a ordem de grandeza apontada para este tipo de experiência ronda os 50 a 60 euros por pessoa, variando com a duração e com o que está incluído no pacote. Alguns programas podem trazer fotografia, um lanche simples ou até um complemento gastronômico ligado a produtos locais. Isso significa que o valor final pode mudar, mas a lógica é sempre a mesma: pagar pela experiência base e confirmar os extras antes da marcação. A reserva antecipada é importante para evitar desencontros de horário e garantir disponibilidade, sobretudo nos fins de semana e em épocas mais procuradas. Normalmente, a confirmação inclui a hora, as condições meteorológicas e, quando aplicável, os extras escolhidos. Uma preparação simples, bem pensada, ajuda a que o passeio decorra com naturalidade e sem sobressaltos. Depois do passeio a cavalo, o cadaval convida a abrandar o ritmo sem perder o encanto da experiência. Aqui, o dia pode continuar à mesa, com a gastronomia local a fechar o ciclo entre campo, tradição e conversa sem pressa. Num território marcado pela agricultura e pelos sabores do oeste, a escapadinha ganha outra dimensão quando o percurso a cavalo se prolonga com uma refeição bem servida e um ambiente rural autêntico. Na região, faz sentido procurar pratos ligados ao receituário português mais clássico, daqueles que aparecem à mesa com aroma a forno e tempo. Entre assados, pratos de tacho e produtos locais, a refeição torna-se parte da própria viagem. Este é o tipo de pausa que transforma um simples passeio numa experiência completa, sobretudo quando é partilhada a dois e depois a experiência pode continuar numa quinta ou adega da zona, onde o enquadramento rural ajuda a ligar a paisagem ao que se prova. O exterior de pedra, as vinhas alinhadas e os pátios abertos reforçam essa sensação de território vivido, não apenas visitado. Em vez de encerrar o passeio, a paragem acrescenta contexto. Perceber de onde vem o vinho, como se trabalha a terra e por que motivo o cadaval é tão associado a uma ideia de autenticidade rural. Também vale a pena entrar na vila e percorrer as ruas com calma, entre fachadas simples, recantos cotidianos e sinais de uma vida local que não depende do turismo para existir. Esta passagem da natureza para o tecido urbano dá continuidade ao dia. Primeiro o cavalo, depois a mesa, a seguir a vila. É nesse contraste discreto que o cadaval ganha força como destino para uma escapadinha curta, mas completa. Quando a luz baixa outra vez sobre os campos e as vinhas, o cenário volta a abrir-se. A paisagem em redor do cadaval lembra que o passeio não é um momento isolado, mas parte de um território mais amplo, feito de campos, agricultura, adegas e turismo rural. É precisamente essa continuidade natureza e gastronomia que torna fácil prolongar o dia sem pressa, como se cada paragem fosse apenas o capítulo seguinte da mesma viagem. Se este é o cadaval que queres viver, calmo, rural, a dois e com a luz certa no fim da tarde, então o passo seguinte é simples. Não deixes a experiência para depois. O passeio a cavalo para dois é daqueles planos que pedem algum cuidado na marcação, sobretudo quando procuras um horário mais bonito, com menos calor e maior probabilidade de ver o trilho banhado por tons dourados. Antes de fechar a data, confirma a disponibilidade do centro equestre, a hora de saída e as condições do dia. Em experiências deste género, os detalhes contam. Um horário bem escolhido pode transformar um simples percurso numa memória mais tranquila, mais bonita e mais confortável. Se fores principiante, vale a pena avisar para que o cavalo e o acompanhamento sejam ajustados ao ritmo certo. A melhor altura depende do tipo de ambiente que procuras. No cadaval, o fim da tarde continua a ser a escolha mais forte para quem quer aproveitar a luz suave, as sombras alongadas e a temperatura mais amena. Na primavera e no outono, a paisagem ganha ainda mais contraste, com campos mais vivos e uma atmosfera mais serena, ideal para um passeio sem pressa. No último troço do trilho, o casal afasta-se devagar, enquanto o cavalo recorta a silhueta contra o sol baixo. É nesse instante que o cadaval mostra a sua força, não como uma imagem apressada, mas como um lugar que fica na memória pela calma, pela tradição e pela paisagem aberta. Para transformar esta ideia em plano real, reserva já, confirma os pormenores e garante o teu lugar no momento mais bonito do dia. Gostar. Se gostaste de conhecer este lugar, deixa o teu gosto. Subscreve o canal Encontro Portugal e partilha este vídeo. Até à próxima viagem.